Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o FabLab, né, da teoria prática. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, através do Rafael Rossato Caetano, supervisor técnico da rede FabLab Livre São Paulo. Quem não sabe, São Paulo tem 13 FabLabs livres da prefeitura, muito interessante, e quem não sabe, quem não está só em São Paulo, tem 130 no Brasil, FabLabs, que vocês podem acessar, depois eu passo a plataforma aqui. Oi, meu áudio acho que não... eu sou Kenzo Abrico, presidente do Instituto FabLab Brasil, co-coordenador da rede FabLab Brasil. Então, vou voltar aqui. O áudio parece que não foi, mas deixa eu voltar então. Bom, vou falar sobre FabLab da teoria prática. Gostaria de agradecer ao convite da Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, através do Rafael Rossato Caetano, que é o supervisor técnico da rede FabLab Livre São Paulo, que tem 13 FabLabs públicos, né, em São Paulo. E no Brasil a gente tem 130 FabLabs, quem está assistindo a gente de fora de São Paulo. E é sempre interessante entrar na plataforma, depois eu passo, fablabs.io, para ver se tem um FabLab perto de você. Vou me apresentar, sou Kenzo Abico, presidente do Instituto FabLab Brasil, co-coordenador da rede FabLab Brasil com mais 2 colegas, instrutor do Fab Academy e formado em arquitetura. E uma curiosidade que eu estou cursando o mestrado pela Faculdade de Saúde Pública da USP com o tema reparo de lixo eletrônico, então é tudo tecnologia. Então, vou falar da rede e do Instituto, e só para vocês entenderem, a gente tem 2.000 FabLabs no mundo, em média, e 130 FabLabs no Brasil, tá? E para entender o que é um FabLab, né, a gente vai, nessa palestra, entender o que é um FabLab, e aí eu vou contar o histórico para vocês também posicionarem ele. A gente precisa entender o que é um makerspace. O FabLab nada mais é que um makerspace específico, tá? Com suas certas especificidades. Então, o que tem no makerspace, um espaço maker? Tem insumos eletrônicos, tem ferramentas manuais, ferramentas elétricas, máquinas de controle CNC, por exemplo, impressora 3D, corte a laser, software de modelagem 3D e open source, conexão em rede. Tá? Não necessariamente um makerspace vai ter todas essas qualidades, mas um FabLab tem e um makerspace mais completo tem. E aí, qual a definição de FabLab? Né? FabLab são 2 coisas. O FabLab é a rede mundial, é a rede global de laboratórios locais que possibilita a invenção ao fornecer acesso a ferramentas de fabricação digital, e também FabLabs são os próprios espaços físicos, que são individuais e independentes. É importante lembrar que isso não é uma franquia, que todos os espaços são individuais e independentes, tem algumas redes, como a rede FabLab Livre e outros, mas eles são independentes entre si. E a rede é a conexão entre esses espaços independentes. E aí, o que tem no FabLab, né? Vamos voltar para essa figura aqui. De específico, a gente tem um foco maior em fabricação digital, então insumos de eletrônicos e máquinas de controle CNC, com um inventário, ou seja, algumas máquinas específicas que são laser 3D, vinil, fresadora de precisão e router CNC, e a nossa conexão, a gente faz conexões fora disso, mas principalmente dentro da rede mundial e da rede brasileira. Isso daqui é um FabLab da Islândia, é legal essa foto que dá para ver bem o que eu falei anteriormente, a gente tem a conexão com a rede mundial aqui, através de uma videoconferência, a gente tem o pessoal desenvolvendo software 3D, né, fazendo a modelagem, a gente tem a corte a laser, a router CNC, a corte de vinil, a impressora 3D, a fresadora de precisão e os insumos de eletrônica. A gente também tem uma parte aqui de wearables, que é muito interessante. Então, isso é um FabLab padrãozinho.
E quais são as capacidades de um Fab Lab, né? Ou seja, para que serve tanta máquina? É importante, eu vou mostrar várias máquinas, coisas interessantes, importante a gente entender que o Fab Lab é para as pessoas. Então, as máquinas servem para as pessoas. Não adianta um Fab Lab lindo, maravilhoso, com todas as máquinas sem pessoas, tá? Então, os equipamentos, normalmente, quais são? Cortadora laser, cortadora de vinil, impressora 3D, fresadora. E aí, a fresadora, a gente tem a fresadora de precisão e a router CNC, que é de grande porte. E aí, eu vou mostrar o que elas fazem, essas máquinas. Então, as capacidades são: a cortadora laser, ela pode gravar material. No caso, se for alumínio, tem que passar um produto para fixar esse material. Pode fazer corte, né? Cortadora laser, ela corta com o laser e sublimação. Pode cortar tecido. Alguns tecidos, outros ficam com um cheiro meio ruim, mas alguns ele consegue cortar. E consegue cortar madeira, acrílico. É interessante esse daqui, que você sempre vai cortar na cortadora laser um desenho bidimensional. Só que essas partes bidimensionais juntas, você forma alguma coisa tridimensional. E aí, no caso, na madeira, ele fica um pouco queimadinho aqui. E aí, no acrílico, ele faz o corte, né? E o corte fica perfeito. Assim, acrílico é um dos materiais que você manda para laser e fica com melhor acabamento. Você também pode cortar um stencil, né? Para fazer uma arte, um papelão. Ou você pode cortar papel. E a cortadora de vinil, que em vez do laser ela usa um estilete para cortar, ela também corta papel, mas ela também corta vinil, cortadora de vinil. E aí você pode fazer, por exemplo, um silk. Você pode fazer um circuito flexível, né? Isso daqui é um vinil adesivo com cobre, que você pode fazer vinil, né? Aquelas figurinhas de família e tal. A impressora 3D, por sua vez, ela imprime, né, se a gente está falando que os outros fazem recorte, essa imprime por adição, é uma impressão de adição. Então, você pode fazer alguma coisa que nem um sutiã flexível, né, mas normalmente você faz peças de plástico em ABS ou PLA. E aí, você também pode fazer comida, não todas as comidas você consegue fazer, mas algumas você consegue. E aí a gente entra na router CNC, na fresadora de grande porte. E aí ela consegue retirar material e fazer esses desenhos, né? Aqui é um desenho bidimensional, que aí depois você monta toda essa estrutura, e é muito interessante ver isso, porque a cortadora laser, ela é muito amiga da router CNC. Você faz uma maquetinha, vê se está tudo em ordem, e aí depois você corta no tamanho certo. Aqui você pode fazer móveis, esse móvel é muito interessante porque ele tem esse tipo de encaixe, e aí você pode montar e desmontar, então você pode levar para vários lugares, e você pode fazer casas também. Tem um projeto que chama WikiHouse, e aí você pode desenvolver casas, tem essas casas que você pode baixar e cortar. E alguns projetos que são projetos que unem a impressora 3D, a partir de chips, né, de eletrônica, por exemplo, o Smart Citizen, que é um projeto de Barcelona, que é um sensor de cidade, que ele mede umidade, ele mede barulho, poluição, etc. E é muito interessante um caso que aconteceu em Barcelona, na Plaza del Sol. Lá em Barcelona, eles são comumente, no verão, os jovens compram uma garrafa de vinho, o vinho é super barato lá na Espanha, e aí eles ficam bebendo na praça, só que as pessoas ao redor da praça, os moradores, ficam um barulho gigantesco. Só que ele chamava a polícia vinha, o pessoal baixava o barulho, não sei o quê, a polícia ia embora e começava o barulho de novo. Então, o que os moradores fizeram? Instalaram esse sensor, cada um instalou o seu, né? Ele é individual, é um sensor do cidadão que você depois coloca online, mas ele é individual. E eles desenvolveram esse sistema, que é um LED, que conforme as pessoas vão fazendo barulho, ele vai aumentando ou diminuindo. Então, visualmente, as pessoas conseguem ver se eles estão fazendo barulho, se está passando do limite do barulho, tá? Aí a gente tem também, a gente também tem outros projetos que juntam, por exemplo, o Beehive e o Aqua Pioneers,
é cortado na router CNC de grande porte e tem sensores aqui dentro. Então, você usa vários equipamentos para desenvolver esses projetos. Esses projetos também são open source, tá? E um pouco para chegar nessa história, por que são essas máquinas, por que foi desenvolvido tudo isso, eu vou contar um pouco da história do FabLab. Então, o FabLab surgiu no MIT na cabeça desse professor, o Neil Gershenfeld. Ele ganhou um edital, e aí esse edital falava que ele podia comprar diversas máquinas para construir coisas de uma escala nanométrica a uma escala métrica, né? E aí ele montou o Center for Business Anatomy, que fica nesse prédio, que tem outras coisas aqui, o Media Lab, em 2001. E ele montou uma aula para ensinar os pós-graduandos a mexer nessas máquinas. Só que, como era muita máquina, é impossível você dar uma aula que você consiga mexer com todas as máquinas. Então, ele fez uma aula baseada em projeto. A pessoa vinha com um projeto e ele desenvolvia, ele falava, olha, você pode usar essa máquina, dessa tal forma. E aí era para inscrever 5 pessoas no curso, só os pesquisadores, e encheu, lotou. Essa aula lota desde 2001, que é a aula How to Make Almost Anything, como fazer quase qualquer coisa. E aí ele percebeu que os alunos não estavam fazendo só coisas da matéria, eles estavam fazendo coisas para eles mesmos, uma fabricação pessoal. E aí é interessante que ele, aí com isso na cabeça, o edital que ele ganhou, ele tinha que devolver alguma coisa para a sociedade. Todos os editais nos Estados Unidos você tem que. E normalmente o que o pessoal faz? Faz a pesquisa, levanta os dados, faz o artigo e de vez em quando vai numa faculdade ou num colégio e dá palestra. E ele falou, bom, e se, ao invés de dar uma palestra, eu montar um mini Center for Business Anatomy, um mini CBA, com os equipamentos que eu acho essenciais, que é o que tem no FabLab. E aí ele conseguiu, só uma observação, isso daqui é o Adam Savage, do Mythbusters, que tem vídeos na internet mostrando como é o CBA por dentro, que eu não achei nenhuma foto. E aí o que aconteceu? Ele falou, vamos montar esse laboratório, que não tinha nome ainda, e ele conversou com esse cara que é o Mel King, que é um ativista social. E eles montaram, muito perto do MIT, em 2003, o South End Technology, um Fab Lab dentro do South End Technology Center, que é um primeiro Fab Lab do mundo, e ele é voltado para a inclusão social. Então, a gente já vê que a inclusão social está no DNA do Fab Lab, né? E o que aconteceu depois é que esse Fab Lab já era independente entre si, e outras pessoas viram essa ideia, esse Fab Lab, né? O laboratório fabuloso, que eles chamam também, ou laboratório de fabricação. E eles conseguiram, teve várias pessoas interessadas, e o Neil mandava, não, esse é o equipamento, esse é o equipamento, esse é o equipamento. Até que surgiram mais de 200, acho que foi 500, acho que era 250 na época, quando eles formaram a Fab Foundation. Essa é a Sherry Lester, presidente da Fab Foundation, em 2009, que era para ajudar os laboratórios a se conectar em rede, porque essa parte de rede era muito importante, né? E aí eles criaram, a partir da Fab Foundation, alguns princípios que todos os Fab Labs têm que seguir. Um, que eu já falei várias vezes, participação ativa na rede mundial. Outra, abertura à comunidade local. É importante, como o Fab Lab é uma coisa física, um espaço físico, que a sua comunidade, o seu bairro saiba que você funciona, e ele possa acessar você, pelo menos uma vez por dia. Por exemplo, uma vez por dia, não, desculpa. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você abre as portas do seu Fab Lab para as pessoas da comunidade poderem abrir. No caso do Fab Lab Livre, eles abriram totalmente, né? Qualquer dia você pode ir.
Inventário comum de máquinas e processos, não é só máquina, não é só comprar impressora 3D, não é, você tem que entender quais são os processos do Fab Lab, isso é muito importante. E aí vem o treinamento, que um exemplo é o Fab Academy, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. E no final, assinar a carta Fab, que essa carta aqui é muito simples, que basicamente fala o que esses princípios falam. Mas é interessante imprimir essa carta e colocar em algum lugar do Fab Lab para você nunca esquecer que esses são os princípios. O Neil, ele também escreveu 2 livros, um em 2007 e outro em 2017 com os irmãos dele. O de 2007 sozinho, ele conta o início do Fab Lab. E o de 2017, ele discute o que o Fab Lab, o que essa rede, que estava na época em 1.500 Fab Labs, pode desenvolver. E aí ele vem com uma teoria que ele fala que o Fab Lab pode ser a terceira revolução digital, né? A primeira revolução digital é a comunicação digital, que não tem degradação do áudio, né? A segunda é a computação e o chip, transistor. E a terceira revolução digital, ele acredita que seja a fabricação digital, onde a gente consiga fabricar qualquer coisa que a gente queira. E é importante, né, a gente trazer aqui que isso só é possível através dessa rede, essa comunidade que se conecta e gera conhecimento e documenta e faz a troca. Então, aqui no Brasil, existe a rede Fab Lab Brasil, que conecta pessoas e espaços. A gente está dentro da rede mundial e dentro da rede América Latina. São mais ou menos 130 Fab Labs, sempre aumenta, a gente é o 4º país em número de Fab Lab do mundo. E aqui, mais ou menos, uma timeline, né? Em 2001, começou o Center for Business Anatomies, o primeiro Fab Lab no Brasil é em 2011, e a gente vai até 2019, que está um pouco defasada essa linha, mas a gente tem muito mais laboratórios hoje em dia. 2019, os Fab Labs livres da prefeitura. Essas são as pessoas, algumas das pessoas da rede Fab Lab Brasil. É sempre importante saber que somos pessoas e não só máquinas. Acho que máquina é totalmente interessante, mas sem pessoas não se faz nada. Outras pessoas, né? E alguns makerspaces referenciais, só para vocês terem uma ideia como é, já mostrei um makerspace lá na frente, né? São Fab Labs referenciais, desculpa. Fab Lab da Nisper fica aqui em São Paulo, é um Fab Lab de engenharia muito interessante, vale a pena visitar quando terminar a Covid, super tecnológico. O da Facemes também, no interior de São Paulo, em Sorocaba, muito legal, eles ficam no meio do campus, que é muito bonito. E, finalmente, os Fab Labs livres de São Paulo, que hoje são 13, esse slide está com 12, e são espalhados pela cidade de São Paulo. E eles possibilitam que o munícipe ele tenha acesso à fabricação digital, né? Essa coisa da inclusão social. Ops. E aqui, alguns dos Fab Labs livres São Paulo, um dos 12, Galeria Olido, Centro Cultural São Paulo, Chácara do Jockey e Cidade de Tiradentes. E, tirando a primeira, o que a gente gosta de ver é um monte de pessoa dentro do Fab Lab, vendo as máquinas, desenvolvendo e aprendendo. E aí, para desenvolver um pouco mais a rede, eu vou explicar um pouco do Instituto, né? O Instituto Fab Lab Brasil, ele surge depois da rede, que surgiu em 2016, ele surge em 2019, enquanto a rede é uma rede de conexão entre pessoas, grupo de Facebook, grupo de Telegram, troca de contatos, o Instituto é uma ONG com CNPJ que conecta esses espaços e busca a sustentabilidade de todo esse meio. Então, na verdade, eles são dois lados da mesma moeda. Então, numa parte você tem a conexão em rede, outra você tem a geração de projetos em rede. E aqui alguns dos projetos mundiais. Tá? Os projetos mundiais, eles são um pouco mais amplos. Por exemplo, a gente tem o Fab Lat Kids, que é desenvolvido em toda a América Latina, que conecta crianças. Então, são projetos, são 21 Fab Labs, 16 países,
e mais de mil crianças, e eles fazem workshops onde, por exemplo, insetos motorizados, Brasil, México e Argentina. Então, eles desenvolvem workshops onde eles têm uma parte onde eles falam com os outros países e eles fazem workshop sozinho e depois eles veem o resultado. Também tem o Fab City, né, que é a economia circular na era da fabricação digital, onde você se busca um modelo circular da cidade. Imagina o seguinte, ao invés de você comprar uma cadeira que veio da China, ou sei lá de onde, você baixa o arquivo dessa cadeira, você imprime, corta, faz essa cadeira, e aí você melhora essa cadeira e melhora o arquivo e coloca na documentação, e você documenta. Então você não gera lixo, você não importa material e gera lixo, você cria isso dentro da sua própria cidade. É um pouco mais complexo que isso, mas como o tempo é pouco aqui, e a gente tem no mundo 28 cidades. São algumas cidades brasileiras, né? Curitiba, Belo Horizonte, Sorocaba, São Paulo e Recife. E um dos projetos que é mais interessante é o Academene, né? Aquela aula que eu falei inicialmente, que era só no MIT, o Neil, ele fez uma aula online. E a partir disso surgiu outras aulas. Então, você tem o Fab Academy, que é análogo àquele curso que eu falei inicialmente, o Bio Academy, que fala sobre biologia, Fab Academy sobre tecido, Why to Make Almost Anything, que é sobre design, e o Fab Academy X, que é um curso que a gente está desenvolvendo ainda. E aqui, mais ou menos, o Fab Academy, ele te ensina todas as questões de fabricação digital. E aí, o meu jabá, fazer um convite para vocês, né, porque a palestra é muito rápida, que a gente vai ter aqui no final do mês o Fab BR3, o nosso encontro nacional, e vai ter o Fab 16, o encontro internacional. O Fab BR3 vai ser sábado, 7/8, das 6 às 9h15, com os temas o que é Fab Lab, modelos de Fab Lab, boas práticas, Fab Lab na educação, incentivo e inovação. Então, vocês vão conseguir saber um pouco mais sobre o Fab Lab. E fazer perguntas, interagir. E aí, ele é realizado pelas redes, pelo Instituto, pela FACENS e pela Firjan. E aí, no dia do 9 ao dia 15, a gente tem, do 9 ao 12, o Fab 16, que é o evento mundial de Fab Labs, e o evento das Fab Cities, do dia 13 ao dia 14. Eu convido todo mundo a entrar no Fab 16, e o Fab BR3 a gente vai avisar nas nossas redes sociais, no Facebook. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim. Tá bom? Acho que eu tenho 2 minutos, eu não sei. Existe algum lugar que eu possa encontrar? Tem umas perguntas aqui, né? Qual a diferença entre um Fab Lab e um Hackerspace? O Fab Lab é mais voltado para os equipamentos, o Hackerspace é um pouco mais para a programação. Então, existe algum lugar que possa encontrar? Sim, no site da Fab Foundation você pode encontrar alguns modelos de Fab Labs, mas também no Fab BR3 a gente vai dar uma explicadinha mais detalhada como você faz para montar um Fab Lab e o que você precisa para entrar nessa rede. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela Campus, pela Secretaria de Inovação e Tecnologia. Nos vemos no Fab BR3, no Fab 16. Obrigado, pessoal.